Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês falando sobre esse assunto. O meu tema tem relação com as informações e as mídias sociais, especialmente no tocante à questão da democracia. Durante essa última semana, nós tivemos a notícia de que os políticos estariam sendo excluídos de uma política nova do Facebook de verificação das informações e das postagens que são realizadas. Então, no Facebook, a partir de determinado tempo, de menos de um mês para cá, as informações elas são checadas pelo próprio Facebook. Então, o Facebook ele é acusador, juiz, julgador e tribunal de recursos das informações que ali estão presentes. Para dar um exemplo, se alguém postar determinado assunto dizendo que uma vacina contra o tétano é prejudicial à saúde, o Facebook pode retirar essa postagem do ar, dizendo que ela é inverídica. E essa semana saiu uma notícia de um próprio CEO do Facebook dizendo que os políticos estão excluídos dessa política nova do Facebook. E até de uma maneira bem humorada, a Elizabeth Warren postou uma imagem do próprio Mark Zuckerberg com o Donald Trump, de mãos dadas, na verdade uma foto, que eu não sei se é real, inclusive se é montagem, dizendo que o Facebook e o próprio Mark Zuckerberg apoiavam a candidatura de Donald Trump, para demonstrar que uma informação falsa ou uma postagem que leve ou induza as pessoas a erro tem uma grave consequência para as questões democráticas do nosso tempo. O que acontece? Sabemos todos que vivemos, de anos para cá, uma ampla democracia no mundo. Existem países que não são democráticos, sim, existem, mas se compararmos ao que existia anteriormente, hoje vivemos uma onda democrática. Só que a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque não necessariamente democracia significa tão somente e apenas eu ter eleições regulares. O voto, o direito de voto, deve ser comemorado, claro, deve ser lembrado e relembrado, principalmente aqui me incluo, porque fui, não é, durante muito tempo como mulher excluída dessa possibilidade. Então, há necessidade, sim, de se comemorar a possibilidade de voto, mas o voto por si só não pode ser o único corolário dessa democracia. E nós vivemos numa sociedade dita sociedade de informação. E qual é a grande questão? A questão é quem produz essa informação, como essa informação é tratada e como as pessoas conseguem perceber esta informação. Nós precisamos ter um pouco de cuidado, porque hoje, é evidente, a tecnologia fez com que todos tenhamos acesso a qualquer tipo de informação a um clique. Basta você entrar na internet, um dos gigantes da internet, o Google, vai lhe dizer, inclusive, como fabricar uma bomba caseira. Vai lhe dizer como se produz uma série de coisas que você não deveria saber. Vai te dizer, inclusive, como apagar, se bobear, provavelmente existe, como tirar qualquer vestígio numa cena de crime. Então, todas as informações que nós queremos estão a acesso de todos nós. A questão é, nós não sabemos como essas informações são tratadas e nós, especialmente em alguns países, temos problemas severos em termos de educação, que faz com que a população, em geral, não tenha o verdadeiro discernimento para, então, qualificar esta informação. A gente vive hoje uma explosão de democracia. Quando o Facebook e essas mídias sociais foram criadas, o Twitter, o Facebook, o WhatsApp e as outras gigantes de tecnologia, quando elas foram criadas, a sensação que tivemos foi de expansão de democracia. E é isso que se vive hoje, uma expansão de democracia. Essa expansão de democracia leva a algumas fraturas. Dentre elas, a criação de um sem número de demandas que não necessariamente conseguirão ser atendidas, levam a um sem número de grupos que querem pleitear determinadas situações e hoje levam aqueles que detêm o poder político e econômico a olharem essas mídias sociais como algo a ser conquistado, como um veículo a ser conquistado. Nós não podemos esquecer que a mídia faz parte
das propagandas, né, da política, há muito tempo. Hitler se utilizou da propaganda como forma de alcançar o poder. Então, não é novo a utilização da mídia. O que é novo é o alcance que hoje existe e que não existiu em outro tempo. Na verdade, nós não sabemos ainda lidar com a sociedade da tecnologia como ela hoje se apresenta. O Facebook virou para muita gente, talvez, uma válvula de escape de todas as suas frustrações pessoais. Então, se eu não consigo pegar o ônibus porque ele está cheio, ou o metrô porque ele está lotado, eu vou no Facebook, eu vou no Twitter, lá em 140 caracteres, e coloco toda a minha frustração. A questão é que essa sua frustração pode estar sendo utilizada. Por quê? Porque hoje a forma como o Facebook, o Twitter, o Instagram e essas mídias sociais são trabalhadas, elas são trabalhadas para formar o que a gente chama de bolhas de opinião. São as famosas cocoons, não é? Em que você simplesmente vai ter acesso sempre ao mesmo tipo de informação. A verdade é que hoje nós não estabelecemos a informação que queremos. Quem estabelece a informação que queremos são os gigantes da tecnologia. Eles decidem exatamente o que aparece na sua timeline. Não é você que decide o que aparece na sua timeline. Então, por que o risco à democracia? Porque eu entendo que uma das características da democracia é a informação e a assertividade com relação à informação por parte do eleitor, não só do eleitor no momento do voto, mas no momento de constituição de políticas públicas. Como é que eu vou imaginar determinadas políticas públicas se eu, na verdade, tenho acesso a parte da informação? Se eu, na verdade, não consigo enxergar a informação como um todo? Se eu, na verdade, só enxergo um único lado, aquele que me é apresentado? Então, a democracia, ela acaba por ser frustrada, ainda que a gente imagine que há um excesso dela, porque você pode postar o que você quiser no Facebook, postar o que você quiser no Twitter, essa é a ideia que as pessoas têm, embora a gente saiba que pode existir a constituição de crimes, etc., mas as pessoas têm essa noção. Mas, ainda assim, nós estamos sendo direcionados. Não é à toa que, por exemplo, nos Estados Unidos, cresce a ideia de que esses gigantes da tecnologia precisam, de alguma maneira, ser controlados. Há um trabalho muito interessante de Yale, de uma professora de direito chamada Lina Khan, em que ela diz que a Amazon, na verdade, o que ela faz deveria ser proibido, porque ela simplesmente está acabando com todos os pequenos negócios e os médios negócios que façam venda de livros ou venda de produtos, porque hoje tudo se encontra na Amazon. Na verdade, o que há é um monopólio. Veja que essa ideia não é nova, porque o Bill Gates, já na época em que a Microsoft foi interpelada pelo Senado americano exatamente por questões de monopólio. E ele dizia que não havia monopólio porque a tecnologia está aí para todos e todo mundo pode desenvolver. Mas hoje já cresce nos Estados Unidos uma ideia de que esses gigantes, de alguma maneira, precisam ser controlados. Não trago aqui a solução. Por quê? Porque é muito difícil imaginar um controle efetivo. Como que se controla efetivamente os algoritmos e como eles são construídos dentro dos gigantes que hoje são um grande poder econômico? Como que se faz isso? Então, a ideia aparentemente é boa, mas ela é muito complexa. A informação, ela hoje circula rápido. Você hoje sabe se a China está com problema, se não está. Nós sabemos tudo de praticamente todos os países, mas ela circula de maneira direcionada, de maneira pouco discutida e em 140 caracteres. A verdade é que hoje muito pouco se lê, muito pouco se escuta, muito pouco se estuda e muito se sabe de tudo. Esse que, para mim, particularmente, é o grande risco da democracia. E por que eu comecei a fazer esse estudo especificamente? Eu comecei a fazer esse estudo porque eu trabalhava com questão de privacidade
E, na época, quando houve a venda dos dados pessoais de 50 milhões de pessoas para eleições nos Estados Unidos, eu fiquei assustada, porque eu descobri que o nosso direito fundamental, não é, a privacidade, simplesmente não existia mais. A partir daí, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e todas as notícias que se tem hoje em eleições é de alguma influência dessas mídias sociais. A verdade é que pouco se sabe do impacto real dessas mídias sociais. Porque, ainda que quase todo mundo ou muita gente tenha acesso, o fato é que não são todas as pessoas que têm acesso a essas mídias. Mas a sensação que temos é de que todo o debate político, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos, que tem aí um presidente que gosta, que é bem ativo no Twitter, toda a discussão política, né, passa ou perpassa por essas mídias sociais. Então, na verdade, o que trago aqui não é uma solução, é um desafio. É o que podemos fazer, não necessariamente para controlar, mas para talvez refrear essa sede de informação, essa sede de poder, porque nós não podemos esquecer que os políticos acabam sempre por ter sede de poder, não é? E ao invés de trabalhar em pró, né, da política, eles viram, na verdade, a política como causa de vida. Então, como que a gente pode efetivamente ter eleições justas, em que as pessoas tenham, de fato, as informações necessárias e possam, a partir dessas eleições, dessas informações necessárias, realizar o que a gente chama de escolha consciente. Ainda que não seja eu uma das pessoas que acredite que tão somente por eu ter num país uma eleição teoricamente democrática, eu tenho um país democrático. Nós temos experiências em que inicialmente o processo é democrático, mas que, posteriori, os direitos e garantias dos cidadãos são retirados, há mudanças constitucionais brutas e, portanto, aquilo ali deixa de ser uma democracia. Mas a gente não pode esquecer que uma das matizes da democracia é exatamente a possibilidade de informação e a escolha consciente por parte do eleitorado. Até para que esse eleitorado, enquanto sociedade civil, possa participar do governo de maneira adequada. É só isso. Obrigada.